Bom dia, pessoal. Eis-me aqui novamente. E nós vamos falar de um tema hoje muito específico. Então eu quero pedir para os irmãos que vai pausando, né? Quando eu for falando aqui os versículos bíblicos, aí todos os versículos, vocês anotam e depois pausa o vídeo e retoma e lê de novo para vocês entenderem aí perfeitamente todo o estudo de hoje, tá bom? Então eu vou fazer aqui de forma de sermão, mas vocês depois vão fazer de forma pausada, beleza? E eu quero começar, irmãos, falando o seguinte: eu, dos meus 10 aos 18 anos, eu nasci na família católica, né? Então eu frequentava a igreja católica. E ali tem um grupo na igreja católica que se chama Carismática. A gente chamava de Grupo Carismático. É um grupo que existe até hoje na igreja católica, né? E era um grupo muito bacana, era um grupo de jovens, né? E assim, a gente não lia muita Bíblia, não tinha muitos estudos bíblicos, mas tinha muito eventos de jovens, enfim. E a diretora lá desse grupo se chama Tânia. E a Tânia é uma pessoa incrível, mora na Samambaia até hoje, né? Às vezes eu vejo ela. E a Tânia, ela era diretora aí do nosso grupo Carismática, né? E a Tânia falava em línguas. E ela falava em línguas numa destreza incrível, numa velocidade incrível, né? E eu ficava ali admirado com a Tânia falando em línguas. E um dia eu falei: Tânia, como é que se fala em línguas? Como é que consegue falar em línguas? E ela falou: Nelsinho, é simples. E ela pegou uma folha de papel e escreveu assim, ó: Lelê, 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 contreira, contreira, contreira. E falou: Nelsinho, fica repetindo isso aí que você vai conseguir falar em línguas. E eu tentava e não conseguia, nunca consegui falar em línguas. Mas a Tânia falava lelê, lelê, contreira e falava um monte de coisa embolada numa velocidade incrível. Ela era, né, tinha uma habilidade incrível. Mas enfim, passou-se o tempo, né? Eu conheci os adventistas, fiz estudo bíblico, é uma história grande aí. Mas enfim, nesses estudos bíblicos eu fiz esse estudo que nós vamos fazer hoje de uma maneira bem rápida, tá bom? E nesse estudo eu descobri que falar em línguas não era falar lelê, lelê, contreira, contreira. Era algo muito maior, é algo incrível, o dom de línguas foi algo incrível e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então nós vamos aí, nós já estou com minha Bíblia aqui, vocês peguem a sua Bíblia aí, eu também vou pegar o meu óculos e nós vamos abrir aí no livro de Atos, tá? Livro de Atos. Todo mundo abrindo aí e depois vocês vão pausando aí, tá bom? Tá aqui Atos capítulo 2, versículo de 1 a 11, tá bom? Eu vou ler direto aqui, vocês vão acompanhando aí. A minha Bíblia diz assim: Ao se cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouviam na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura Galileu todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar
nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olha só que interessante, irmãos. Aqui era a festa do Pentecostes, né? Festa do Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa, né? Era uma festa que durava 7 semanas. E vinham ali judeus de todas as nações debaixo do céu. Nós lemos aqui várias e várias nações. Aqui são 16 nações diferentes, né? Cada um falando na sua própria língua, certo? Vamos imaginar uma festa nos dias de hoje. Vamos imaginar que existe uma festa onde precisa vir os brasileiros que falam português, os chineses, né, que falam chinês, os alemão, os norte-americanos que falam inglês. Enfim, vamos imaginar 16 países com 16 línguas diferentes, todos reunidos no mesmo lugar, todos da mesma fé, ali eram todos judeus, né? O cristianismo nasceu dos irmãos judeus, eles eram ensinados pelos discípulos e iam se convertendo ao cristianismo, ok? Vamos para essa ênfase aí. Então ali existiam milhares de judeus que vinham de países diferentes e cada um falava a sua própria língua, né? Agora imagine esse contexto que eu coloquei nos dias de hoje, cada um aí vindo de cada cidade, de cada país diferente. E aí o inglês falando inglês, né? O americano falando inglês, o brasileiro português, o chinês, o alemão, enfim, cada um falando. Dá para entender alguma coisa? Imagine esse contexto. Não dá para entender. Porque cada um fala uma língua diferente. Assim foi nessa festa gigantesca que existia, né? Cada um falava na sua língua diferente. Agora vamos se para a grandeza do dom de línguas e dessa história bíblica. Porque ali o cristianismo estava nascendo. E os discípulos tinham a missão de pregar, ensinar sobre o cristianismo, sobre o Cristo morto e ressuscitado, o Messias vindouro, e essa era a pregação, era uma pregação cristocêntrica, falava exatamente de Cristo ali, os discípulos, Pedro e todos os discípulos, precisavam pregar para aquela multidão, mas como fazer isso? Se eles só falavam a sua própria língua. Aí Deus, de uma maneira incrível, fez com que o Espírito Santo promovesse o dom de línguas. Pedro ali pregava na sua língua. E aí cada um entendia na sua própria língua materna. Se vamos conferir isso novamente aqui, o versículo 6 deixa isso bem específico. Olha só. O versículo 6, ó. Quando, pois, se ouviu falar aquela voz, afluiu a multidão, que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí o versículo 8. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. E o versículo 11 ratifica novamente. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, irmãos, o texto é muito claro. Ali houve uma oportunidade de se pregar o Evangelho, o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, sabe? O Salvador, o Messias vindouro, ali era a pregação. E como levar isso para tantas pessoas que falavam línguas diferentes, milhares de pessoas, irmãos. Aí o texto bíblico diz que aqueles que tinham, né, o coração puro, que, né, foram dados a essas pessoas o dom de línguas, e aí essas pessoas, cada um se entendia na sua própria língua materna. Esse dom foi o dom de línguas, irmãos. Ele tinha um propósito, uma finalidade, isso que é mais importante, sabe? O dom de línguas não foi um acaso, onde se fala a língua embolada, que ninguém entende. Não, o dom de línguas foi uma oportunidade incrível que Deus deu para a pregação do Evangelho, para um fim, para um entendimento. Tinha um propósito. Ok? Isso é muito claro nesse contexto bíblico. Aí,
nós vamos ver então agora o que é que Paulo fala sobre o dom de língua na igreja de Coríntios. Porque ele teve um problema ali. Como nós temos um problema hoje, nós acabamos de descobrir aqui que o dom de línguas não é língua embolada, né? Como muitas religiões pregam, inclusive ali na carismática, onde eu frequentava na minha adolescência, né? Então, e nós vemos que tem aí centenas de igrejas, de religiões diferentes que deturparam o dom de línguas e hoje falam em línguas emboladas. E dizem que é a língua dos anjos ou que é a descida do Espírito Santo. A gente escuta muito essas coisas, né? Mas nós descobrimos aqui que o dom de línguas tinha um propósito dado por Deus para a pregação do Evangelho, onde tinham 16 nações com línguas diferentes e que quando os discípulos pregavam, cada um entendia na sua própria língua materna. Tá? Isso é incrível. Vamos ver um pouquinho mais aqui, ó. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Tá? Depois vocês vão pausando aí, tá bom? Olha só. O que é que diz aqui, ó? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então Paulo diz que o dom de línguas é dado a cada um com um fim proveitoso. Você precisa ser edificado quando alguém prega em línguas para você. Porque Paulo teve um problema muito grande ali na igreja de Coríntios. O que acontecia? A igreja estava surgindo, crescendo. Os discípulos estavam ensinando e batizando as pessoas. E aí o cristianismo estava crescendo. Mas o que acontece? Aí, às vezes chamavam um pregador que vinha de outro país, um árabe, que se converteu ao cristianismo, ok? Mas que não falava a língua lá em Coríntios, era a língua diferente. Mas ele vinha e pregava em árabe lá para os coríntios, só pelo fato dele ser um cristão convertido. E eles não entendiam nada, mas dava ali essa oportunidade para uma pessoa que falava a sua língua diferente. Esse era o problema de Paulo. Aí Paulo, por inúmeras vezes, falava, ô irmãos, não adianta nada você trazer um árabe para pregar aqui em outra língua e vocês não entenderem nada. É como se pregar ao ar. Esse era o problema de Paulo. Eu fico imaginando como se Paulo ressuscitasse hoje e descobrisse que o dom de línguas virou o samba lelê contreira. Eu acho que ele infartava. Porque virou algo terrível o dom de línguas nos dias de hoje. Mas Paulo já enfrentava esse problema naqueles tempos, mas era diferente o problema de Paulo. O problema de Paulo é que vinha pessoas de outras nações pregar na sua língua materna, aonde a igreja não entendia nada e não era edificada. Deu para entender, irmãos? Vamos ler mais um pouquinho? Vamos para Coríntios 14, 1 Coríntios 14, versículo do 5 ao 9. Olha que interessante. Vamos lá. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasse, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu vos ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E assim, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se aproveitará para a batalha? Assim vós, se com a língua não dissestes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estáis como se falasse ao ar. Olha que interessante, irmãos. Aqui Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios nesse contexto que eu acabei de dizer. Eles traziam pregadores de outras nações para pregar na igreja de Coríntios que falavam em outras línguas. E Paulo repreendeu. Falou, irmãos, é necessário que se compreenda, as palavras que tenham entendimento. E se vier alguém de fora
que tenha um intérprete, mas intérprete para interpretar a língua desconhecida, a língua de outra nação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, se vier aqui um americano, um norte-americano, pregar aqui na igreja de Guariroba, é necessário que alguém entenda o inglês para interpretar tudo que aquele americano vai falar, e aí a igreja vai ser edificada. Se não tiver um intérprete para interpretar a língua de nação, de nada adianta. Esse era o problema de Paulo ali, né? Hoje nós vemos, irmãos, algo terrível acontecendo. Esses dias eu estava passando perto de uma igreja de um amigo e estava quase uma loucura. Era todo mundo falando junto em língua embolada. Sério, eu fiquei assim, parei, escutei um pouco. Um amigo meu, lá na Samambaia, na igreja dele. Eu fiquei chocado. Ninguém entende nada, é uma confusão terrível. E eu fico imaginando que era mais ou menos o que acontecia lá na época de Paulo. Só que hoje, nos nossos dias, é muito pior. Porque aqui, pelo menos, não é nem língua de nação, é uma língua inventada que não tem sentido nenhum. Vamos ler mais um pouquinho. 1 Coríntios 14, o 18, 19 e o 23. Olha só. 14, 18, 19 e o 23. Vamos lá. Aqui diz assim, ó. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas. Paulo era um poliglota, ele falava várias línguas diferentes, né? Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. É muito claro a indagação de Paulo aqui, irmãos. Que ele é um poliglota, ele falava várias línguas. Paulo foi um dos maiores percussores do cristianismo no mundo inteiro. Ele visitou vários países, porque ele falava várias línguas diferentes. Mas aqui ele diz que prefere falar 5 palavras no seu entendimento para que alguém entenda e seja edificado, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Muito claro isso, não é verdade? Vamos aqui, já estamos partindo para a conclusão, mas vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. 1 Coríntios, vamos contar em 1 Coríntios 14, o 26, 27 e o 28. Olha só. Que fazei, pois, irmãos, quando vos reunir, um tenha salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação, para um fim proveitoso, que o outro consiga ser edificado. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e que haja intérprete, seja no máximo 3 pessoas de um país diferente, e que esses, quando fale um de cada vez, que haja interpretação da língua. E o que é curioso é que hoje nós vemos nessas outras religiões, assim, sem criticar os nossos irmãos de outras religiões, a gente está falando aqui de um assunto específico, tá, irmão? Não me confundam, por favor. Eles falam em língua embolada, falam samba lelé contreira, e aí depois ainda quer interpretar aquilo. Gente, é muito estranho isso. Mas vamos lá, vamos ler o 28 aqui agora. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo ou com Deus. Paulo está falando, se estiver aqui uma pessoa de uma outra nação pregando e que você não está entendendo a língua, fale com Deus então em oração, porque de nada adianta eu falando só português e escutar uma pregação em inglês. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. E nós vemos os dias de hoje algo terrível acontecendo. Vamos mais um pouquinho aqui, irmãos. 1 Coríntios 14, 33, versículo 33. Deixa eu arrumar aqui minha Bíblia. Olha só. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, com todas as igrejas dos santos. E o 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Irmãos, depois vocês pausa aí, volta tudo e recapitula para vocês entenderem isso perfeitamente. Mas assuma
só é uma, irmãos. Que Deus deu a oportunidade do dom de línguas para os discípulos naquela grande festa, naquele grande dia, para que eles pudessem pregar a milhares de pessoas que não falavam a sua própria língua. E isso aconteceu ali, sabe? Esse é o verdadeiro dom de línguas, aonde todos se entendiam, mas cada um falando na sua própria língua materna. E nós temos aqui vários versículos de Paulo repreendendo quando se fala em línguas estranhas e que ninguém entende. Não adianta nada, ele compara com instrumentos, né? Com a flauta. O que adianta se a flauta tocar aqui a flauta, mas sair um instrumento, um som diferente? Você não vai saber que é a flauta. É preciso sair um som nítido para você saber qual é o instrumento. É preciso pregar, irmãos, na sua própria língua materna, para que as pessoas entendam. E se um dia for necessário o dom de línguas, Deus vai fazer. Se um dia o cristianismo for ter que ser pregado de uma maneira mais rápida, aí Deus pode trazer um americano e ele falar inglês na minha igreja e nós entender em português, porque houve uma necessidade para isso. Esse foi o dom de línguas. E eu espero que eu possa ter passado essa mensagem um pouco clara, um pouco rápida, mas que vocês possam ter entendido. Fique com Deus, um abraço a todos. Daqui a pouco nós vamos estar reunidos novamente na igreja para a honra e glória do nosso Deus. Fechemos nossos olhos. Querido e bom Deus, muito obrigado pelo dom da vida, Senhor, e pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá para podermos respirar e podermos ter força e saúde para levar o Evangelho a todas as pessoas. Essa é a nossa missão, Senhor. E aqui neste momento aprendemos um pouco sobre o dom de línguas. E que esta mensagem, Senhor Deus, possa tocar o coração de cada um agora aí que está assistindo esse vídeo. E que ele possa entender as grandezas de Deus e a necessidade de se fazer um estudo bíblico, Senhor Deus, para entender a sua palavra. Abençoe a todos de maneira especial e que o Senhor possa proteger e guardar a vida de todos nós, enquanto esperamos a sua volta a este mundo para fazer justiça e que possamos morar eternamente contigo. É tudo que eu te peço e te agradeço por Jesus Cristo. Amém.